Ô, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma segunda-feira abençoada, como diz o meu parceiro Gonçalves. Seja bem-vindo também ao Canal Clássico. Essa segunda-feira, eu e o Gonçalves, né, o Gonçalves está mais triste do que eu, porque eu já esperava, o Gonçalves não esperava que o time dele perderia para o Bahia lá na Fonte Nova. Enfim, galera, seja bem-vindo então ao canal, começando agora. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, dá aquela moral, como diz o Gonçalves, dá aquela moral pro canal ir crescendo devagarzinho, tá bom? Bom, não vou falar mais nada. Estamos diretamente aqui de Orlando, na Boi Brasil, do meu parceiro Nelson, né, do nosso parceiro Nelson aqui, e ele já falou, o Gonçalves e eu não tinha que estar aqui, mas por quê? Por quê, Gonçalves? Não, mas Meu tem parceiro, que estar, né, amigo? mais uma segundona Boa tarde, junto, Rodrigão. Boa tarde a todos vocês aí que estão nos assistindo. Futebol é assim, não tem jeito. A gente pode dar os nossos palpites, pode achar que o nosso time do coração vai vencer, mas jogo é jogo, né, amigo? Não tem jeito. Final de semana não foi bom para os cariocas, podemos dizer assim, porque só o Fluminense conseguiu vencer. O Botafogo perdeu para o Bahia, 1-0, o Vasco perdeu para o Palmeiras e o Flamengo perdeu para o Grêmio, para o Cruzeiro, perdão, de 2-1. O Grêmio que ganhou, eu estou com o Grêmio na cabeça, que o Nelson aqui estava me zoando pra caramba, porque ele é gremista, né? E ele trouxe uma camisa E aqui trouxe uma Cara, camisa preciso que mostrar. é O Júlio, uma dá para mostrar aqui? Essa camisa aqui, rapaz, relíquia, né? essa camisa aqui, se você jogar na temperatura de hoje, Gonçalves, Não, não dá, né? 1983, né, Olha aqui, Rodrigo? deixa eu ver. Aí. Quem que usava 7? Renato? É da época do Renato Renato, lá? época do Renato Gaúcho, né? Isso aí é a camisa do título do 1983. Mundial de 83 do Grêmio, rapaz. Uma Deixa eu relíquia. colocar ela aqui até em destaque, porque essa camisa aqui, cara, tem história, hein? Você jogou em que ano no Grêmio? Eu joguei em 2010. 2010? 2010. Primeiro no Grêmio, depois no Inter, ou primeiro no Inter e depois no Grêmio? Primeiro no Grêmio, depois no Inter. Primeiro no Grêmio, depois no Inter. E quando passa por clubes, tem que fazer o quê para ficar marcado? Tem que ganhar Tem que título. ganhar título, Então claro. eu ganhei nos dois. Então Ganhou nos dois? lógico. É mesmo? É? Eu não passo à toa nos clubes, não, Pois é, Gonçalo. mas aí, assim, Qual que você não ganhou, Gonçalo? tem essa Nos clubes que você não rivalidade. ganhou? Eu não ganhei no Inter, chegamos na final, né? Eu fiz até o gol no primeiro jogo da final, mas depois surgiu um tal de Ronaldinho Gaúcho, moleque bagunçou com a Não vou gente. falar nisso, porque ele deu chapéuzinho de lambreta no Gonçalves. Mas no Cruzeiro Caneta, também esse joguei jogo a eu final. lembro, hein? Joguei a final do Mundial com o Cruzeiro, né? Contra o Borussia Dortmund, lá no Japão, e campeão da Libertadores na época, o Cruzeiro em 1997, e contra o campeão da Champions League. Na época, o clube alemão estava voando. Jogo difícil, mas eles venceram, né? Mas isso Mas acontece. no Rio eu consegui. Então, aí que tá. O jogo é assim mesmo. Pô, jogou bem, não jogou, tem um resultado que um ganha e o outro perde. Ou até empata, depende da decisão, né? Se é decisão. Não, é isso aí. Um tem que sair com a vitória. Mas Vamos começar por onde, hein, Gonçalo? Vamos começar repassando aqui os resultados dessa última rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Que mais uma vez no sábado, eu ganhei ganhei novamente de você. Começou no sábado. Vamos ver aqui quem é que venceu essa semana. Quem é que venceu aqui os palpites. Semana passada eu venci, vamos ver essa semana. A rodada que começou no sábado, com um empate entre São Paulo e Fortaleza. Fluminense venceu 2-1 no Maracanã, o Sport Recife, e caiu mais um treinador. Depois dessa derrota, o Pepa, né, o treinador do Sport Recife, foi demitido. Ou seja, o futebol brasileiro continua... É o quinto? Não. Continua fazendo suas vítimas rodada após rodada. Nós estamos na 7ª rodada, foi o 6º treinador a cair. Quase que um treinador por rodada, né, Rodrigo? Enfim, mas é o futebol brasileiro. E o Corinthians venceu por 4-2 o Inter. Talvez tenha sido esse o melhor jogo da rodada. Um grande jogo, o Inter com a equipe que tem, fez um grande primeiro tempo, fez 1-0, depois o Corinthians acabou virando o jogo. A expulsão do Bruno foi totalmente equivocada, porque ele não rela no jogador do Corinthians e ali prejudicou todo o Internacional. Com certeza. E o Inter saiu na bronca, né? Então, o VAR não pode chamar, Gonçalves? É isso que eu não entendo, cara.
O ideal seria o VAR também, né? Num lance como esse, que o árbitro tem uma interpretação que é equivocada, eu acho que o VAR deveria intervir, né? Para chamar o árbitro para olhar novamente o lance, para que ele pudesse ter uma conclusão mais assertiva, né? Enfim, Não, acabou porque ele, prejudicando o ele Inter. fala, não pode interferir na decisão do árbitro no jogo. Pô, mas quando é um erro, tem que interferir. Tem que interferir, porque é um erro que, bem dizer, se a gente for... Tudo bem, o Corinthians estava em cima, eu até acho que estava melhor, mas quando você está com um a menos e aí você está recebendo essa pressão ainda, pô, não tem como você aguentar. E para mim interferiu diretamente no resultado do jogo. Não, com Não, certeza. não acertou. Cara, vem ver. Não vamos prejudicar o jogo, que um jogo tava bom, que nem você falou. O melhor jogo, eu acho que foi o do final de Sim, semana. eu também acho. E seguindo com a rodada, o Ceará venceu o Vitória da Bahia por 1-0 e o Botafogo perdeu para o Bahia lá, um jogo, né, com chuva, um jogo que estava até disputado, mas vamos falar mais detalhadamente da atuação do Botafogo aqui, mas, enfim, é um jogo que era difícil, o Botafogo tinha condições de vencer, mas o Bahia acabou sendo superior e venceu o jogo. E o Vasco perdeu para o Palmeiras 1-0, né? Um gol que, pelo amor de Deus, né, Rodrigo? Não pode. O Vasco entregou o jogo para o Palmeiras, essa que é a realidade. Bom, seguindo com os resultados da rodada, o Grêmio venceu o Santos por 1-0 e o Flamengo perdeu para o Cruzeiro por 2-1, outro grande jogo, mais um golaço do Arrascaeta, né? Um jogo bom, um jogo disputado. E hoje, para fechar a rodada, nós teremos Bragantino e Mirassol, em São Paulo, e Juventude e Atlético Mineiro. Esses dois jogos fechando essa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar por onde, Rodrigão? Pelo Botafogo ou pelo Vasco? Cara, por onde você Bom, vamos quiser, começar pelo porque... Fluminense, Pô, que venceu, né? bora. Começar pelo Fluminense, que venceu, 2-1. Um jogo em que o Sport teve chance de fazer mais gols, o Fluminense ainda dando muitos espaços na defesa, cometendo ainda algumas falhas que o Renato Gaúcho vai ter que corrigir, né, na sequência aí para a sequência do campeonato, mas o ataque do Fluminense, né, com o John Arias, né, Eu achei que o Cano tinha imparável. sofrido uma... Eu achei que era pior a lesão, mas ele voltou a jogar, né? O Sim, Cano. sim, sim. Não, tomara, né? Apesar Ajudou da pra caramba. idade, o Cano é um jogador muito importante para o Fluminense, né? Mas tem que ter certos cuidados, né? A idade, com essa sequência de jogos, brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, realmente o desgaste é muito grande, não só pelos jogos, mas pelas viagens também. Então, um jogador que é mais veterano, digamos assim, é lógico que tem que se ter um cuidado, né? Mas o Fluminense venceu bem, Renato Gaúcho jogando no Maracanã, continua aí invicto, né? E isso é importante para que ele possa dar sequência ao trabalho dele, motivando cada vez mais os jogadores, o torcedor também fica mais animado. E o Fluminense venceu o Sport por 2-1. O Sport, que é o lanterna do campeonato, agora vai ter que buscar mais um treinador, O um novo esporte, eu acho que treinador, não, né? cara, se a gente for colocar. O que o Renato fez no Fluminense, de tipo. Deixou o ambiente mais leve, né? Eu até vi uma entrevista do Renato, cara, eu concordo, acho que 100% com ele, de tem que saber lidar com os jogadores, o ambiente, porque depois ali, taticamente, isso aí você já sabe fazer, ainda mais Sim, o Renato que claro. foi jogador, que meu, já é rodado, e ele saber lidar com os medalhões, né, que nem fala, né, que também tem dentro do Fluminense, e também a molecada, é muito diferente o Fluminense do time do Mano, né? Porque o do Mano tem aquele negócio de gaúcho, mas né, de um time totalmente diferente, mais aguerrido, enfim. E não estava dando liga. E aí vem com os mesmos jogadores e faz os caras jogarem, né? Então isso é muito bom. Agora já o esporte, desde aquele jogo que eu vi contra o Vasco, que foi em São Januário, que até o esporte mostrou uma reaçãozinha, mas o Vasco foi lá e acabou vencendo esse jogo. Dali, o esporte, eu dei uma olhada, falei, cara, esse esporte aí, do jeito que ele subiu, ele vai descer. Porque não dá, Gonçalo. Como o time joga muito mal, as peças não, cara, não flui, não flui.
luta, vai até, mas é aquele negócio, né? As peças que tem também no banco para mexer também não consegue manter um time competitivo. Nem isso o Sport consegue ter, que é a mesma coisa do Santos que eu vejo. Eu esperava mais do Sport Recife, confesso, né? Acho que todo time que sobe da Série B para a Série A, ele tem que estar motivado e tem que procurar, desde o início, principalmente no início do campeonato, para que o torcedor possa manter acesa a esperança de que o time vai conseguir permanecer na Série A, porque já é difícil, em função da diferença do investimento, né, dos clubes tradicionais, os clubes da Série A têm uma receita muito maior. Então, assim, é questão de você trazer o time que foi campeão da Série B, se reforçar com algumas peças, contratações pontuais, mas os jogadores têm que render, né, para que eles possam, através da motivação de estarem jogando uma Série A, se superarem. Que é lógico que a diferença do elenco a gente não pode deixar de comparar, né, o elenco dos clubes da Série A pelo poder de investimento que tem, é de se esperar que tenham um elenco, os clubes da Série A têm um elenco mais forte que os clubes que sobem da Série B. Mas, assim... Pô, mas aí você olha a tabela, é difícil, hein, Gonçalo? Mas 2 pontos. você vê, O Sport está com 2 pontos e o que está ali, que é o Fortaleza e o Atlético Mineiro, que é com 6 pontos, cara, para ele sair daqui, e isso porque o Atlético joga hoje, né? Então, assim, é muito difícil, cara. Como também eu vejo da mesma situação do Santos. São jogos que você tem que vencer e você não consegue nem empatar, você não consegue sair dali, nem se mover um pouquinho de um ponto, que é o caso do Campeonato Brasileiro, é pontos corridos. Então, assim, eu não sou meio ponto, mas assim, também não deixei o que jogou comigo somar ponto. Então eu acho que isso aí faz muita diferença até nesse um pontinho. Empata fora e faz o serviço em casa, que é Então, ganhar. mas a gente, quando olha para a tabela, a gente vê o Sport lá, último colocado, e o Vitória da Bahia, os dois que subiram ali na zona do rebaixamento. É de se dizer, pode-se dizer que era de se esperar que esses clubes que subiram da Série B não tivessem condições de estar brigando na parte alta da tabela? Eu acho que sim, né? Com exceção do Ceará, né, que até agora está fazendo o melhor campeonato dentre os clubes que subiram, está em 7º lugar, com 11 pontos, né, e conseguiu vencer em casa alguns jogos, e está lá aproveitando o caldeirão, a torcida lotando o estádio, isso motiva os jogadores. E o Sport poderia estar fazendo a mesma coisa, porque os jogos na Ilha do Retiro também é caldeirão, É difícil de ganhar lá, só que mas... a equipe não está funcionando, porque, né, em outras ocasiões era de se esperar uma dificuldade muito maior para vencer o Sport Recife lá na Ilha do Retiro, no Recife. Então, assim, o Santos, que está nessa situação aí com 4 pontos, também preocupa, a pressão aumenta, o torcedor já está cobrando, já foram semana passada cobrar os jogadores lá na Vila Belmiro, e o César Sampaio, que é o interino, né, está momentaneamente dirigindo a equipe, e de fato é uma situação Mas muito agora veio complicada, toda a porque comissão do Tite para lá. é, Só não veio o Tite, mas só não toda a veio o comissão Tite. veio. Mas o Agora, trabalho tem que trabalhar muito e esperar também pela volta do Neymar para que a equipe possa mostrar um futebol melhor. O Santos ainda não conseguiu colocar à disposição todos os jogadores, né, de qualidade que eles têm no elenco, tem alguns jogadores machucados, e por isso, quando a gente analisa o jogo de ontem, de sábado, do Botafogo, a gente não pode deixar de levar em consideração o desfalque na dupla de zaga, né? O Botafogo não teve o Barbosa, não teve o Bastos, né? Jogou com 2 jogadores jovens, né? O Jair, que é um jogador que tem só 20 anos, enfim, e entrou o David, e não posso falar que jogaram mal, mas é mas o difícil. campo É pesou para. difícil. Você quer que E eu no fale? meio-campo, o Botafogo entrou com desfalque da dupla de zaga titular, né? O Sim. Bastos e o O Barbosa. Ramos e o E David, né? também Não, não contou com o Gregory,
que é um jogador isso. fundamental ali no meio de campo, na proteção da zaga, e fez muita falta, né? Quando o Greg não joga, a equipe sente muito, até porque não tem um substituto à altura. O Botafogo investiu 500 milhões em contratações, mas não conseguiu nivelar o seu elenco como tinha ano passado, jogadores que não atuavam, não entravam para jogar de titular, quando entravam no segundo tempo, eram jogadores do mesmo nível. Então, isso fazia com que o Botafogo pudesse manter a sua performance durante todos os 90 minutos. E agora a gente olha para o elenco do Botafogo e não dá para se esperar que o Nilton, né, que é um jogador que ainda não tem muita bagagem, muita experiência no futebol, vá dar conta do recado ou vai apresentar a mesma performance do Gregory, porque a gente vê a diferença de qualidade entre Não, o um e Grego no outro jogador. meio-campo, Né? E o o Patrick Botafogo de não tem Paula, ninguém para substituir ele. e o Patrick Ninguém. de Paula, o Botafogo entrou com o Nilton e o Patrick de Paula, com todo respeito, quer dizer, é um jogador que se apostou muito, né, pela performance que ele teve, participando de várias conquistas com o Palmeiras, mas desde que chegou no Botafogo ainda não conseguiu reeditar algumas atuações boas que ele teve naquele time do Palmeiras, que na época era muito fácil também jogar num time que era muito entrosado, né, com muita qualidade, né, no elenco, e ele entrava e conseguia jogar bem, porque tinham jogadores, né, na equipe que auxiliavam ele, que davam confiança para que ele pudesse jogar bem. E já no Botafogo foi diferente. Desde a chegada dele, a equipe tropeçando no estadual, ano passado tropeçou no estadual, esse ano de novo, apesar de que ele foi um dos principais jogadores no início desse campeonato estadual, né, jogando todos os jogos e tal, fazendo gols, mas ainda não consegue repetir as mesmas atuações que ele teve no Palmeiras. Então o Botafogo entra para esse jogo contra o Bahia com os desfalques, e a gente vê que o time não conseguiu render aquilo que se esperava, em função desses jogadores ainda não estarem conseguindo demonstrar a performance que os titulares conseguem demonstrar quando estão em campo. Então, mas se você for ver, eu tava vendo o jogo e principalmente assim, vendo a hora que o Bahia tava na frente, que se você for ver os dois laterais do Botafogo foi substituído. O Alex Telles, cara, você olhava e tava chovendo, choveu forte lá. E o campo, você sabe como é que é. A temperatura lá é absurda e aí mesmo com chuva parece que fica mais abafado ainda. Quem jogou lá na Fonte Nova e contra o Bahia sabe qual é a dificuldade. E isso que eu vi. Quando você sai do Engenhão, que tem a grama sintética, mesmo que chova, o Gonçalves, mas o campo não fica pesado, o campo fica rápido. Certo ou não? Certo. Né? E aí você tem esse jogo que a bola fica rápida, que o campo não está pesado, e aí você vai para uma outra situação que chove, a grama fica rápido, o jogo fica rápido, mas também tem aquela... a bola não estava tão parando, mas o campo fica muito pesado, e dava para ver na cara do Alex Telles que ele tava assim, ó, ele não aguentava. E isso aí, para quem tá correndo ainda e o Botafogo, não é que o Botafogo ficou atrás, o Botafogo teve que sair para frente, como ele tirou os dois laterais e colocou o time para frente. E aí deu as oportunidades dos contra-ataques. Exatamente, Mas o time o problema cansou, bicho. não é O só time pesou, o campo questão do pesou. cansaço, porque assim, o campo ficou pesado por causa da chuva, mas ficou para os dois Não, times. ficou, mas para quem tá correndo atrás é diferente. Mas aí o Botafogo poderia ter um rendimento melhor, principalmente em termos ofensivos. O Botafogo entrou para jogar um jogo com meio de campo com Marlon Freitas, Patrick de Paula e Nilton, né? Porque teve o desfalque de última hora do Savarino, que é um jogador fundamental no setor de criação da equipe, né? Com relação às jogadas ofensivas. E aí o Igor Jesus começou a recuar um pouco mais, porque é um jogador que sabe jogar, que tem boa visão de jogo, que se movimenta bem, mantendo o Mastriani mais como o pivô ali de referência, mas não conseguiu criar muito. Porque o Arthur, ele ora estava pela direita, ora ele estava pela esquerda, tentando criar alguma coisa,
mas O ainda não Arthur, ele conseguiu. movimenta muito, Movimenta, mas mas não jogar ainda consegue. não Ainda conseguiu jogar, cara. Ainda não conseguiu. Não conseguiu. O que eu vi do Até Arthur no agora. Red Bull não é essa movimentação. Perfeito, ele continua o mesmo jogador. Só que com a bola não é tão eficiente que nem ele era no Red Bull, cara. É impressionante como ele não consegue jogar. É porque Não a consegue. intenção do Renato Paiva, quando ele entra com o meio de campo com 3 jogadores, 3 volantes, ele tenta surpreender o adversário jogando pelos lados do campo. Tanto é que ele, no segundo tempo, ele tem feito essa mudança quase que todos os jogos. Ele Ele troca os colocou o dois Jefferson, laterais, né? No ele lugar do troca os Arthur. 2 laterais, É. ele trocou o Arthur, botou um outro jogador também com a mesma característica, né, para poder continuar buscando as jogadas ofensivas pelos lados do campo, para a bola cruzada na área e tentar a finalização do Igor Jesus, que até teve uma boa oportunidade para anotar o gol, e com o Mastriani. Agora, é pouco. Se a gente for olhar ali as opções que o Botafogo procurou desenvolver para criar jogadas ofensivas, acho que ficou muito a desejar. O Botafogo precisa melhorar muito no setor de criação ofensiva para que tenha mais chances dos atacantes finalizarem no gol. O Botafogo finalizou pouco, essa que é a realidade, e vem finalizando pouco em função de não ter todo o Porque elenco à cria disposição. pouco, Gonçalo? Está criando pouco, principalmente o Savarino não jogando, né? E o Savarino Nossa, é um esse jogador... aí é quase 50% das armações. Ou se não for colocar mais até. Não, mas é Armando um o time, jogador chegando. que arma bem o jogo, que chega e finaliza de Sem fora ele e da sem o área. Gregório, cara, ali no meio ali, que lógico, um mais à frente e o outro ali no meio de campo, que sai com qualidade, chega com qualidade. É muita. O jogo do Botafogo cai demais. A esperança do torcedor, e acho que também do Renato Paiva, é poder ter à disposição novamente todos os jogadores que foram contratados, né? Principalmente o Santiago Rodrigues, que é um jogador que se pagou um valor elevado pela qualidade dele e que até agora não pôde mostrar. Essa que é a realidade. Então o Botafogo precisa recuperar esses jogadores para manter a base titular, né, principalmente no setor defensivo, com a dupla de zaga que foi campeã brasileira e da Libertadores, e ter mais confiança para criar jogadas ofensivas. O Botafogo tem oscilado e vai continuar oscilando, eu falei isso aqui na semana passada, por justamente não ter todo o elenco à disposição. Agora, eu acho que mesmo tendo o elenco à disposição, os jogadores que foram contratados não estão no mesmo nível dos jogadores que saíram, né? Principalmente para substituir o Almada, a qualidade do Thiago Almada e também do Luiz Henrique, era de se esperar uma certa dificuldade com relação aos jogadores que pudessem chegar, porque a diferença é muito grande. E isso aí, acho que até o Botafogo encaixar novamente, mesmo mantendo a base do ano passado, né, a linha defensiva com os jogadores de meio de campo, o Gregory e o Marlon Freitas, o Botafogo vai precisar sim que os jogadores que foram contratados recentemente possam subir de produção, apresentar um futebol melhor do que tem apresentado até o momento. E o John tinha que ser expulso, né? Cara, aí... O Gonçalves tinha que ser Não, expulso, na minha Gonçalves. opinião não, porque o lance foi revisado várias vezes, Rodrigão, no VAR, né? Então, assim, Pô, o VAR, Gonçalves, o você lance foi sabe, revisado você várias jogou, vezes no VAR. você sabe a regra. O goleiro, quando ele pega a bola tá fora da área. Não, E ele tá dentro da área, cara, mas aí que a manda é a arbitragem... bola, que manda é a bola. A bola tá fora da área e ele tá dentro da área, Não é cara, só a ele tem que ser bola, Rodrigo, expulso. é a trajetória da bola. Se a bola fosse na direção do gol, ele teria que ser expulso. O que o VAR analisou mas ele é que a pegou com a bola mão fora da não ia, área. mas a bola não ia na direção do gol. Porque o atacante do Não, Bahia não, ele não. errou Você imagina o se o chute. Gonçalves estivesse no Não, VAR, cara. mas isso que Você ia foi. ficar suspenso por uns 10 Não, jogos, ô Gonçalves. mas isso é que foi. O árbitro retirou o cartão vermelho, que ele foi novamente no VAR e viu que a trajetória da bola não iria no gol. Então, isso é o regulamento, isso está no regulamento. A arbitragem tem que seguir o que está no regulamento. Olha, Então, ó, o Rogério Ceni falou que tinha que ser expulso. Isso aconteceu com o Rogério, hein? Eu lembro. vamos ver. Mas assim, ó, o Botafogo,
antes de começar o Campeonato Brasileiro, e mesmo estando sem técnico, a gente fala, pô, tem que vir um técnico, a gente até debatia isso aqui, né, conversava, e a gente mesmo assim colocava o Botafogo para ganhar títulos, Gonçalves. E eu não faço, hoje, eu vendo o Botafogo jogar, vendo a tabela do campeonato, eu não consigo colocar o Botafogo para ganhar título esse ano, hein? Eu retiro o que eu falei lá no começo do Brasileirão. Lá no começo, o quê? Nós estamos qual rodada que nós estamos agora? Nós estamos a 5 rodadas, 6 rodadas, sei lá. Mas eu não coloco o Botafogo hoje para ganhar título, hein? E nem Copa do Brasil, Libertadores, então, Gonçalves, vai sair fora já na próxima rodada. O Botafogo pode melhorar, né? Nesse último jogo agora já entrou o Nathan Fernandes, né, que veio contratado com uma esperança muito grande de ser um jogador importante no aspecto ofensivo, entrou, pôde jogar, né? O Elias também já está à disposição. E isso, além do Matheus Martins, o Botafogo tem peças para modificar o ataque, mas são jogadores jovens. E aí é que está, o que pode fazer a diferença é o trabalho do Renato Paiva de dar confiança para essa garotada, de extrair o melhor que eles possam apresentar e, de fato, nos jogos eles conseguirem performar através do esquema, da ideia de jogo do Renato Paiva e dar o resultado que ele espera, tornando o Botafogo uma equipe ofensiva, uma equipe que consiga fazer a transição ofensiva com eficiência, mas é preciso finalizar mais no gol, né? O Botafogo, no jogo contra o Juventude, por exemplo, fez um gol numa transição rápida com o Savarino, que isso é uma característica que o time tem, mas é preciso que os jogadores titulares, considerados titulares, possam estar em campo, né, para poder o Botafogo, sim, ser uma equipe forte e candidata aos títulos dessa temporada. Vai ter que trabalhar muito, porque no Campeonato Brasileiro, aquele que ele encarou na primeira rodada, que foi o Palmeiras, está com 16 pontos. 16 pontos. Nós estamos na 7ª rodada. Tudo bem, tem ainda muito campeonato pela frente. Né? Vamos falar agora, né? Vamos chamar um intervalo. E nós vamos falar desse time do Palmeiras que ganhou do meu Vasco. Eu vou falar para você, não aguento mais esse Vasco. Ô, Pedrinho! Tá feia a coisa com o Vasco, hein? Não dá assim, Gonçalves. Tá feia a coisa pro Vasco. O jogador que eu tenho, que eu dou moral, que eu falo que esse pode jogar, que não vai machucar, não, fica na arquibancada. Ai, eu tô morto, meu Deus. Vamos ao intervalo e já voltamos. Bom, pessoal, estamos de volta. Falar agora desse jogo de Palmeiras e Vasco. Gonçalves, me ajuda, Gonçalves. Me ajuda. Me ajuda a entender a cabeça de um presidente ou até de um treinador interino, que é o Felipe hoje. O Felipe eu acho que assim, se é da minha época que eu tô jogando, que não é muito lá atrás, mas ele dá falar aquilo na coletiva de um jogador, pode ser até que ele perde até o vestiário, né? Não dá muita moral, não. Então, assim, começa tudo errado. A gente estava num debate, né? Pô, tem que dar oportunidade para esses treinadores mais jovens, e aí vem e coloca um jogador à exposição, por mais que o cara tá jogando mal. E aí cara, tudo bem, vamos para um jogo. Mudou? Mudou. Eu acho que o Vasco jogou bem diante do Palmeiras, mas eu acho que já saiu errado já, e aí eu falo do Pedrinho e do Felipe, porque, cara, no Campeonato Brasileiro, um campeonato tão difícil, e num campeonato tão difícil, olha lá, Rodrigo, volta pro Vasco na zaga. Pô, eu vou colocar eu e o Gonçalves, você quer ir comigo, encarar essa? Eu tenho certeza que a gente dá conta do recado. Né? Bota ali 3 zagueiros, libera o Piton pra frente. Meu... Aí, Gonçalo, lê lá, que é essa daí para mim. A Miriam Souza está comentando ali que o Rodrigo só nos deu alegria. Os jogadores do Vasco precisam de ânimo, puxão de orelha e de um técnico que faça isso. Realmente, acho que chegando um novo técnico, ele vai ter condições de motivar os jogadores atuais desse elenco e tentar
colocar uma nova filosofia de jogo, uma nova ideia de jogo que possa fazer com que esses jogadores aí possam render mais e subir a produtividade da equipe do Vasco da Gama, porque a performance até agora não tem sido boa, essa que é a Não. realidade. O Vasco até consegue, em alguns momentos do jogo, jogar de igual para igual, né, endurecer o jogo, criar algumas oportunidades. Competir, pelo menos, mas não... Assim, o Vasco entrou para jogar contra o Palmeiras, um jogo importante, sem os seus dois principais jogadores, né, sem o Verratti Aí e não sem dá, o né, Coutinho. Gonçalo? Não Então, dá, assim, cara. é preciso rever, porque o campeonato brasileiro é um campeonato difícil, e, na minha opinião, mesmo que seja, enfim, um campeonato equilibrado, você não pode abrir mão dos seus melhores jogadores para jogar um clássico contra o Palmeiras. Essa é a minha opinião, porque pode dar a desculpa que vai ter o jogo da Sul-Americana, vai ter Copa do Brasil, mas, assim, os jogos difíceis, você tem que botar os melhores jogadores. Se o Vasco fosse jogar, com todo respeito, contra o Mirassol, contra o Sport Recife, os clubes que subiram, por exemplo, da Série B para a Série A, aí você até pode pensar em poupar seus melhores jogadores, talvez. Mas você vai encarar um Palmeiras... Um Palmeiras que está 18 jogos como visitante sem perder. Você não pode abrir mão. E aí levar um jogo lá para Brasília, dos seus melhores jogadores. Gonçalo, Claro. já começa por aí, levar lá para Brasília um jogo que é um jogo... É difícil, se a gente, como eu coloquei. Eu coloquei no meu palpite o quê? Coloquei que o Palmeiras ganharia do Vasco. Pelo momento, mas assim, foi um jogo duro. Mas eu acho que se leva para São Januário, e eu só não apostei no Vasco ainda por causa disso. Não, Cara, eu apostei no Palmeiras, mas você apostou no empate. Não foi no... Então, mas não, Você eu apostou apostei no no empate. coisa. Aí, não, mas aí você... O palpite não foi vitória do Palmeiras. O meu foi vitória do Palmeiras. O teu foi empate. Aí você coloca... Então, mas aí você não pode levar sair da sua casa e aí tomara que esses 3 pontos aí não faça falta lá na frente, porque a conta chega no Campeonato Brasileiro, não é agora, é lá no finalzinho, a conta tá aqui, a continha. E se esses 3 pontos aí, pode ser que não para a zona de rebaixamento, mas para uma Libertadores, Sul-Americana, pode fazer falta, depende muito do objetivo do clube. Agora, tirar o jogo de São Januário, vender o jogo por causa que o Vasco está precisando de dinheiro, cara, esse não era o jogo. Esse não era o jogo de tirar, mesmo porque se você faz lá uma promoção, o que for, a torcida vai, a torcida lota São Januário. Então, para mim, já foi um erro dali já. Se a diretoria resolveu tirar o jogo de São Januário, né, e levar para Brasília, foi visando o aspecto financeiro, de ter um público maior, de ter uma renda maior, né, e deve ter, com certeza, vendido o jogo em função de uma arrecadação que, com certeza, foi maior do que o Vasco arrecadaria se o jogo fosse em São Januário. Mas a questão da estratégia de jogo, você fazer um planejamento onde você vai encarar um dos melhores times do Brasil da atualidade e você deixa de fora seus 2 melhores jogadores, eu acho que é equivocada. É um planejamento que não faz sentido, pelo menos para mim, que sempre acho que o time tem que entrar com o que ele tem de melhor para jogar jogos grandes, jogos desse porte, como é enfrentar os clubes grandes de São Paulo, os 2 do Sul, os 2 de Minas. Ou seja, tem clássicos, tem jogos que você tem que entrar com o que você tem de melhor. E não dá para poupar meio tempo, os melhores Gonçalves, jogadores. então, você pode enfim. poupar, porque quando você vê Vasco e o Sport Recife, Vasco e Mirassol, Vasco e Ceará, né, os clubes que subiram da Série B, o Vasco já estava na Série A e, supostamente, se o presidente, né, o Pedrinho, falou que acha que o elenco do Vasco está entre os 8 melhores do futebol brasileiro, ele pode se dar o luxo, sim, até de planejar e, junto com a comissão técnica, olha, vamos poupar, né, o Verratti e o Coutinho nesses jogos aqui contra os clubes da Série B. Mas vamos poupar pela Copa do Brasil, vai jogar contra times da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Aí você poupa.
Agora, você vai enfrentar o Palmeiras, você não pode poupar seus melhores jogadores. Essa é a minha opinião, porque o torcedor acho que tem todo o direito até de ficar chateado, de cobrar, porque o torcedor quer ver os melhores jogadores em campo Não sempre, pode, Rodrigo. não pode. Não tem Esses como jogadores têm que não estar ver. nesses jogos grandes que nem foi ontem, ó, Gonçalo. Com O certeza. Verratti não pode ficar de fora de uma partida dessa que vai pegar o líder do campeonato, ou, né, que no caso ele estava segundo, se ganha, né? Como foi, assumiu a liderança isolada. Mas não pode. O Coutinho, e aí, por que poupou? Vamos poupar os jogadores, porque até o Verratti deu uma entrevista e falou isso. A gente tem a Sul-Americana, a gente tem Copa do Brasil, então tem campeonato mais importante. Campeonato mais importante, meu amigo. Pega aí um campeonato brasileiro e o Vasco cai para a segunda divisão, e aí vai passar o ano inteiro, e aí você fala, eu duvido, eu tinha que ter poupado meus jogadores na Sul-Americana, saiu, mas o Campeonato Brasileiro, o Vasco não pode mais sofrer um rebaixamento. Com certeza. E esses pontos é muito importante. Pode ser que esses jogadores, se estivessem em campo, não ganharia, tudo bem, mas aí é se, mas nós sabemos que esses jogadores, quando estão em campo, o nível do Vasco é outro. A oportunidade de fazer mais gol é outro. O Coutinho, quando está muito bem, é outro. Então, assim, não tinha que ter poupado esses jogadores. Se tivesse que poupar os jogadores, é aquele negócio. Joga 70 minutos, joga 60 minutos. Cara, esteja em campo e aí você fala, cara, vou tirar um pouco porque eu tô vendo que é uma outra situação. Cara, em cima do que tem o adversário, você vai mudando. Que é o caso aí, você olha só, aí você vê o Palmeiras fazendo isso. O Palmeiras faz isso, cara. Durante o jogo, ele fala, não, sai esse aqui agora, mas esse aqui vai jogar. Agora o cara nem no banco tá, cara. Nem no banco é poupar, tá bom, fica aí. Vamos. Eu tô com essa convicção que essa é a melhor equipe, eu vou poupar o Coutinho e vou poupar o Verratti. Tudo bem. Mas não estar no banco de reserva, Gonçalo? Não, e outra coisa, Rodrigo, você está com um treinador interino, né? A equipe tem essa baixa dos seus dois melhores jogadores. Você não pode arriscar sair jogando da forma como o Vasco tentou jogando. Eu ia entrar nisso. Tentou sair jogando e acabou entregando o gol, amigo. Você está enfrentando um dos melhores times do Brasil, você está sem os teus dois melhores jogadores e você vai querer sair jogando, né, do seu setor defensivo, trocando passes dentro da sua grande área, com a marcação alta da equipe adversária. Não, e estava todo mundo, não sei se você chegou a ver esse lance, todos os jogadores do Palmeiras tinham Léo Jardim ali no gol, que é o goleiro, aí tava, acho que o Matheus, acho que é isso, né, que errou, foi? Não, o Hugo. O Hugo Moura. Foi o Hugo Moura. O Hugo Moura tava ali junto com o Léo Jardim, soltou. E o outro zagueiro aqui e o outro tudo lá. Do Palmeiras tinha 4, só esperando para dar o bote. Sim, e claro. O Rios, que para mim, eu gosto de ver muito esse jogador, porque os botes dele é agressivo, é aquele bote que ele rela no corpo. Tem aquele bote que você chega perto, você diminui o espaço, mas o Rio ele faz uma marcação que ele sempre encosta no jogador, ele incomoda demais. E foi o que aconteceu no gol do Palmeiras. E é um absurdo sair jogando daquele... Primeiro que a responsabilidade ali não é só do Hugo Moura, não. Eu coloco o Léo Jardim também. Léo Jardim, cara, claro, olha, ele tem que falar, olha ele tem como que tá se desenhando, falar, cara. Sai, tira o time e ele dá o chutão, pô. Não dá. Você quer sair jogando contra a equipe do Palmeiras, uma das melhores equipes do futebol brasileiro, que tem jogadores rápidos e habilidosos, né? O Paulinho, Estevão. Pelo amor de Deus, cara, você quer sair jogando... Vitor Roque, louco para fazer um gol, Vitor tava correndo... Exatamente. Cara, não pode. E aí, amigo, você tem que minimizar, né, a margem de erro. Você tem que botar o time para sair e o goleiro bota a bola lá já no campo de ataque da equipe e tenta pegar a segunda bola e já construir a jogada dentro do campo ofensivo, né, de defesa do adversário, e não atrair o adversário para cima e querer sair jogando, sendo que a equipe está sem um treinador, sem estar treinando isso, porque pô, não é possível que
né? Já não tem tempo para treinar e o Felipe, apesar de conhecer os jogadores e estava acompanhando, porque ele é o diretor de futebol e acompanha os treinamentos, acompanha os jogos, mas não dá para permitir que os jogadores tenham esse tipo de atitude e possam falhar da forma como falharam nesse E o time gol jogou do bem, ô Gonçalves. Palmeiras. O time jogou bem, teve oportunidade Não jogou mal. O Vasco não jogou mal, teve uma chance no primeiro tempo que o lateral direito salvou O Ryan teve oportunidade de dentro fazer do gol. gol. O Ryan teve uma oportunidade. O Vasco buscou criar algumas situações ofensivas, não criou muito, essa que é a realidade, mas o Vasco competiu. O Vasco, em determinados momentos, teve boa posse de bola, conseguiu neutralizar em algumas jogadas o ataque do Palmeiras, mas você não pode perder um jogo falhando, entregando um gol como o Vasco entregou para a equipe do Palmeiras. Eu acho que esses dois jogadores que ficaram de fora desse jogo, e nós somos jogadores, não estou falando aqui que vai acontecer, né, mas no futebol isso pode acontecer. Isso pode, é um jogo de contato, é um jogo que você tem que estar jogando num nível lá em cima, não tem aquela bola disputada, não é meia força, você vai jogar e vai dar a sua vida dentro do campo. E aí vem no meio de semana e você acaba perdendo um desses dois jogadores e aí você vai falar, aí, poupei. E com essa derrota, sabe, o Vasco foi para... Vamos colocar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Tem ali, Gonçalo, para a gente dar uma coloca olhada. Aí a tabela lá. Tem a... Parte de baixo. Essa daí é a parte de baixo, né? Vamos falar da parte de baixo ali, como que tá. Você acha que o Atlético Mineiro fica ali? Não fica. O Atlético Mineiro eu acho que tem condições de subir. Eu acho que o Santos também, os jogadores voltando, estando com o elenco à disposição. O Santos, você acha que sai dali? Com o Neymar, eu acho que o Santos pode sair dessa situação aí. Fortaleza também está lá em 16º lugar, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, acho que essa tabela aí na parte de baixo vai ter muitas alterações. Está ali o Botafogo, 11º, o Grêmio, 12º. O Grêmio com a vitória já subiu, porque estava na zona do rebaixamento na semana passada. O Vasco em 13º, Juventude, Mirassol, Fortaleza, Atlético Mineiro, Vitória, Santos e Sport. Você está vendo como fica muito perigoso se a gente for ver o Vasco da zona de rebaixamento? É um ponto. Exatamente. Fica difícil, entendeu? Aí que tá. Por isso que... Não, mas do Botafogo para a zona de rebaixamento são 2 pontos. Então, mas são 2 pontos. Mas se a gente for ver o Atlético Mineiro e o Fortaleza, cara, são times que estão disputando 3 competições e vão bem. E aí eles estão naquela. Mas a hora que focar no Campeonato Brasileiro, você pode ver que é uma equipe que não vai ficar ali. Agora, diferente do Vasco, que não consegue se acertar, é um time que não tem treinador hoje. E você acha que o treinador... Por que não está acertando? Né? Estamos falando aí já de 2 semanas. Estamos indo para 2 semanas o Vasco está indo de negociações com o Diniz. Você acha que o Diniz está olhando? E aí eu acho que ele não falou não até agora, porque ele tem uma relação muito boa com o Pedrinho. Tem que ter coragem, Gonçalves. Tem que ter coragem. Porque o estilo que o Diniz joga, e eu vendo o jogo do Vasco, é muito difícil dele colocar aqui o padrão de jogo que ele quer, de tocando, saindo. Porque o Vasco erra muito. E não, eu não estou falando de agora, não. Isso aí foi uma coisa que acontece no Vasco. Pode ver que a maioria dos jogos que o Vasco perde é tudo erro. Erro individual da parte de trás. Tudo do zagueiro, lateral. Pode ver. E hoje, esse gol que o Palmeiras fez é um episódio que acontece no Vasco. O Vasco toma muito gol de erros defensivos individual, que é o que o Diniz preza muito, se saída de bola, toque. Então, assim, eu acho que isso acaba dando uma... E aí tá com coragem, Diniz? Olhando por esse aspecto, eu acho... Não sei se seria a melhor opção para a equipe do Vasco, o Diniz como treinador nesse momento. Não, pelo estilo de jogo dele, pela equipe. Que gosta de sair construindo as jogadas desde trás, enfim. O Vasco não tem esses jogadores que você, torcedor, possa ter confiança no aspecto técnico que eu estou falando. Ó, né? Da linha. Ter condições de executar bem esse tipo de
de jogada, né? Me fala, da linha ali, esse time que jogou agora contra o Palmeiras. Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Dessa linha aqui, eu só coloco os 2 laterais que têm condições de fazer um pouco do jogo do Diniz. Os 2 laterais, esses. Tietê, Matheus Carvalho e Hugo Moura. Desses aqui, Tietê e o Hugo Moura pra cá. Se for muito lá pé da área lá também, eu acho que não consegue. Aí Ryan na frente. Aí o Moreira, né, que é o português, também eu acho que consegue fazer. E o Coutinho, que eu acho que no estilo de jogo do Diniz, eu acho que dá certo. Porque ele tem muita qualidade e o Coutinho joga com a bola e com a movimentação. Eu gosto muito de ver o Coutinho jogar, mas aí que tá. Aqui atrás, aqui para sair nesse jogo, nesse estilo. E aí precisando... Aí você coloca, né? Ô, Júlio, coloca a parte dali de baixo essa Parte última de parte. cima da tabela. Essa aí é de cima, mas aí Sim. você coloca... Eu tô a 1 ponto do rebaixamento e aí começa a vir pressão, o Diniz tentando acertar essa equipe. Cara, fica aí, ó, tá aí, olha aí pra você ver. Botafogo, como que joga grande... assim? Mas tá tudo muito embolado ainda, porque a gente vê que o Atlético Mineiro, com 2 vitórias, vai lá para o meio de tabela. O Santos, com 2 vitórias, já encosta também lá no meio da tabela. Então, assim, tem o Vitória acima dele, do Santos, tem o Fortaleza, tem o Mirassol, tem o Juventude, que teoricamente, ou se a gente for analisar a questão da estrutura das equipes, dos clubes, o investimento que foi feito, o Santos e o Atlético Mineiro têm a obrigação de ficar melhor posicionado na tabela do que o Mirassol, do que o Juventude, do que o Vitória, do que o Sport, né? Nessa tabela que tá da zona de rebaixamento ali, para mim, os 2 times que hoje eu vendo jogar é o Atlético Mineiro e o Fortaleza, não tem que estar ali. Tem que estar ali, junto ali. Tô falando do Vasco, Juventude e Mirassol, tinha que estar na frente, pelo menos, esses times. Com os certeza, 2. com certeza. Ali. O Santos e o Atlético Mineiro têm que ficar acima de Mirassol e Juventude, né? Pela qualidade do elenco e pelo investimento que foi feito. Assim, agora, a primeira parte, você tem a primeira parte, ô Júlio? Bota a primeira parte pra gente ver. E na primeira parte, eu acho que eu estou estreando, né? Tá fazendo falta do Botafogo, que tá lá em cima, mas pelo que demonstrou até agora. O Botafogo tá enganando pra caramba, hein, Gonçalves? A gente o Nelson já tinha falado. Esse Botafogo do Gonçalves, olha... Mas olha só, na parte de cima, Palmeiras e Flamengo estão confirmando, né, os prognósticos diante do campeonato. Que é onde que o Botafogo tinha que estar entre os 3. Pelo era o que se falava, né, o que se comentou antes do campeonato. Não foi só a gente que falou isso, não. Todos os todo mundo, porque todo mundo vê o Botafogo entre os 3. Foi feito pelo Botafogo, que estaria ali entre os 3, brigando junto com Palmeiras e Flamengo. Agora, é uma surpresa, o Red Bull Bragantino está ali, né? Para mim não é não, colocado. Hein? O Cruzeiro Red Bull Bragantino joga fez um investimento alto e era de se esperar também estar ali brigando. Né? O Fluminense manteve a base do time, então está ali, porque tem um time entrosado. O Bahia está surpreendendo, né, pela campanha que vem fazendo. O Bahia, acho que não perde há 5 jogos. E o Rogério Ceni está tendo condições de o Internacional fazer um não era para estar ali. O Internacional não era para estar ali pelo time. Tá brigando mais em cima. Para cima. São Paulo, Corinthians, enfim. É um campeonato, Rodrigo, que tem grandes clubes e todos eles, sinceramente, não é de se esperar de estar da metade da tabela para baixo, né? Eu acho que até o 10º colocado, os clubes grandes, com exceção ali do Ceará e do Bahia e do Bragantino, uma tabela que seria normal, incluindo ali nessa parte de cima o Santos, o Atlético Mineiro e o Botafogo. Eu acho que qualquer torcedor, quando olha... Não lá na zona de rebaixamento, você fala? Não, o Santos? Cara, eu coloco o Santos lá, eu esperava isso no Santos. Tu esperava o Santos estar ali na zona de rebaixamento? Se o Santos mesmo esperar... com o Neymar? Meu, não dá para esperar o Neymar, cara. O Neymar já chegou. O Neymar chegou e aí
isso que eu só não coloco o Santos como, tipo assim, vai cair, Cara, o vai... Santos Porque, ó, o Santos tem uma tem o Zé parada agora de Rafael, um que ele tirou do mês... Palmeiras, né? O Não, mas ele Soteldo. tá com... Veio de lesão, tá Exato, recuperando uma cirurgia no joelho. mas tem bons jogadores que Não, podem tem, fazer com mas que você essa equipe concorda do que Santos jogue muito mais do que tem jogado até o momento. Né? Gonçalo, você concorda que o cara que operou o joelho e o cara que tudo bem, ele já ele já pode jogar, ele já tá liberado pelo departamento médico. Isso aí é uma coisa. Agora, botar o cara dentro do campo e ele pegar ritmo de jogo de 6 meses, 8 meses que o cara ficou parado, é outra coisa. Por Não, isso com que eu certeza. falo que nessa parada agora de um mês que vai ter do Mundial, que vai ter essa paralisação, o Santos pode melhorar muito o time dele. Muito. Com a volta do Neymar. Mas o Neymar você tem que colocar. Arruma o time do Santos agora, e aí entra esse plus, que é o Neymar, e aí ele vai elevar isso aqui. Mas o time do Santos não tá arrumado. Não tá A arrumado. verdade é que eu vejo que alguns clubes, no meio do ano agora, vão ter que ir no mercado para contratarem novos jogadores. Né? O Grêmio do nosso amigo Nelson é um, né? Porque já trocou o treinador e o Mano conseguiu essa primeira vitória, que eu acho que é até importante, né, para o Grêmio, nesse retorno do Filipão e do Mano Menezes ao Grêmio, né, que tem Depois que o Renato saiu de lá, nenhum treinador lá conseguiu fazer o time do Grêmio jogar. O Inter eu acho que não vai no mercado, porque eu acho que tem um elenco capaz de melhorar a performance e brigar na parte de cima da tabela. Mas o Grêmio tem que ir no mercado, o Santos talvez tenha que ir no mercado, o Vasco tem que ir no mercado. O Vasco, então, e até o Botafogo, eu acho que tem que ir no mercado. O Vasco tá no mercado, ele tá atrás do treinador. O Vasco tá que nem a CBF, tá atrás do treinador, velho. Pois é, mas aí não é só a questão do treinador, né? Os jogadores também, eles têm que performarem, né, melhor, os jogadores têm que se doarem mais, enfim. São jogadores de qualidade e que têm que ser cobrados. Essa que é a grande verdade. O torcedor não está errado, né, de estar cobrando esse elenco do Santos, o elenco do Atlético Mineiro, o elenco do Cruzeiro, o elenco do Vasco. Então a cobrança agora no Vasco, por exemplo, vai aumentar essa cobrança. Não, vai aumentar muito. Né? Vai aumentar essa cobrança. Se esses dois times, se o Vasco chega ali na zona do rebaixamento ali, cara, é impossível jogar em São Januário. E aí esse time vai sofrer. Aí vai sofrer. Aí vai ser que nem perder um jogo, aí vai ser aquela loucura, que é o que está acontecendo no Santos. Você acha que é fácil trabalhar num ambiente desse? Jamais. Jamais. Ainda mais sabendo que o Vasco já vem dessas feridas, pô, cai, sobe, desce. É muito ruim isso pro clube. E o Santos a mesma coisa. São clubes de camisa pesada, são clubes que tem o Neymar lá. Você imagina o Santos ficar lutando pra zona de rebaixamento, cara. Por mais que tenha o Neymar, mas assim, o Neymar tá quanto tempo sem jogar? E aí ele vem para um time, ele vem para um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, que chega na sua parte final ali de campeonato, faltando 10 rodadas, e aí vai para campo ruim, aquele time tudo fechado e dando pancada nele. Cara, é assim o Campeonato Brasileiro, cara. Não é fácil, não. Para sair dali... Por isso que eu acho que não dá para poupar jogadores como o Vasco fez, né, nos clássicos no Campeonato Brasileiro. Isso eu acho que é um planejamento equivocado e não tem como, porque você depois, para recuperar, é muito difícil, Rodrigo. Você recuperar uma derrota para o Palmeiras, você vai ter que vencer um grande rival no próximo jogo, para você se recuperar. Então, se você pegar o Sport Recife e o Vasco vence, não está recuperando, tá certo? Agora, esses clubes têm que ir no mercado, porque a pressão vai aumentar. Por exemplo, o Botafogo mesmo, apesar de ter contratado e já está tendo à disposição alguns jogadores que foram contratados, porque o Natan Fernandes já entrou em campo nesse jogo, o Elias também, mas vai jogar pela Libertadores contra o Carabobo e, teoricamente, pela tradição do Botafogo e por ser o atual campeão da Libertadores, tem que vencer lá na Venezuela. Mas, cara, o jogo no Rio contra o Carabobos, o Botafogo não foi superior durante os 90 minutos.
O Botafogo conseguiu fazer os gols no final do jogo. Mas aí a dificuldade que tá. Chegou o treinador quando? Sinceramente. E agora ele tá sofrendo. Cara, mas sinceramente, assim, a gente espera que o Botafogo tenha condições de vencer fora de casa na Libertadores, porque vai jogar contra uma equipe que não tem tradição na Libertadores, uma equipe pouco conhecida no cenário do futebol sul-americano, mas a realidade é que a gente não sabe o que esperar desse jogo lá na Venezuela. Que é na terça-feira. Pelo atual momento do Botafogo, que 19 horas, é isso? 19 horas o jogo, né? Exatamente. 18 horas horário daqui. Enfim, então, se o Botafogo não conseguir vencer o Carabobo lá na Venezuela, vai aumentar também a pressão para cima do Renato Paiva, para cima do elenco do Botafogo. Isso não tenho dúvida. Gonçalves, é isso aí, filho. Espero que o meu time acerte logo com o Diniz. Vamos fazer, Diniz, esse time jogar e dominar no peito e sair jogando. Vai virar uma loucura aquilo lá, cara. Eu tenho até medo do que vai acontecer, viu? E aí, vamos? Quem que mandou aquela mensagem mesmo, Júlio, pra gente? Foi a... Querem me contratar, Nelson? Eu e o Gonçalves para a defesa do Vasco. É isso aí. Vou assinar. Só mandar o contrato, ô Pedrinho. Leva o meu parceiro de zaga. E hoje, encerrando a rodada, Red Bull Bragantino, olha lá. Olha lá, Rodrigo, volta pro Vasco na zaga. Só se o Gonçalves for comigo. Senão não dá. Para mim, para ir pro Vasco não dá. Nesse momento, não tem condições. Gonçalves, encerrando a rodada do Campeonato Brasileiro hoje, Red Bull e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Eu acho que deve dar a vitória do Red Bull, né, pelo momento da equipe, pela estrutura. É um time que está na Série A já há mais tempo, tem mais entrosamento, é normal, pode-se esperar essa vitória do Red Bull Bragantino. E eu tomara que o Juventude ganhe do Atlético Mineiro para continuar lá embaixo e o meu Vasco ficar acima, porque senão vai complicar essa tabela aí, cara. Tem que começar a olhar para a tabela. Vou te falar assim, o Atlético Mineiro tem mais time, mas vai ser um jogo difícil, viu? Vai ter que jogar muita bola lá no Sul para poder vencer o Juventude, porque o Juventude, em casa, tem jogado bem e está sendo difícil. E ó, se a gente for ver a tabela, olha a tabela, que a gente está falando dos confrontos, né? Se o Juventude e o Mirassol ganha, cara, empurra o Vasco para baixo. Sim. Então é complicado. Tem que torcer para esses dois times ganharem hoje. Nós sabe, chegamos ao final. Mas é isso aí. A esperança, como você já sabe, esse ditado no futebol, a esperança é a última que morre. Não tenha preocupação com o Vasco, porque as coisas vão melhorar. Pense positivo. Olha o que eu tenho que ouvir. Vocês estão vendo, jogador? Eu vou falar. E o seu, Gonçalves? O meu vai melhorar também, não tenha dúvida disso. O Botafogo vai melhorar, e principalmente quando tiver todos os jogadores à disposição, aí aumenta muito a qualidade dessa equipe do Botafogo. Não, eu acho que o Botafogo tem time, tem jogador, mas que nem eu falei, eu acho que o treinador chegou muito tarde. E arrumar o time com 3 competições não deixa de ser a Libertadores importante pra caramba pro Botafogo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, é uma missão duríssima. Eu acho que vai acertar muito mais quando for caindo algumas competições. Alguns campeonatos saindo, vai ter mais tempo para treinar. E aí eu acho que vai acertar. Agora vai ser agora difícil. O Botafogo tem que virar a chave e ir lá para a Venezuela com uma outra atitude, procurar os jogadores que vão entrar para esse jogo, mostrarem, né, o porquê eles foram contratados, somente os jogadores que chegaram para essa temporada, que vão ter condições de jogar esse jogo. Pela primeira vez, né, o Botafogo vai ter à disposição, por exemplo, o Natan Fernandes para Libertadores. E a gente espera que esses jogadores possam mostrar o porquê veio e porquê foram contratados. Então, beleza, Gonçalves. Galera, obrigado por estar junto com a gente. Essa aqui, Júlio, que você quer? Então tá bom. Galera, obrigado por estar junto com a gente em mais um Canal Clássico nessa segunda-feira. Tem uma semana abençoada para todo mundo, né, Gonçalves? É isso aí. E vamos torcer, né? E torcer pro Vasco, torcer agora pro Botafogo. Botafogo precisa ganhar, hein, Gonçalves? É isso. Tá? Até mais, galera. Até a próxima segunda. Ótima semana, galera.